Você já se perguntou como algo tão comum como um pão pode ser um vilão na vida de algumas pessoas? Hoje vamos falar sobre a doença celíaca, uma condição que vai além de uma simples alergia alimentar e exige atenção especial em cada refeição. Vamos explorar as causas, os sintomas e o impacto do glúten na saúde dessas pessoas. Mas o que seria a doença celíaca? A doença celíaca é uma condição do intestino delgado, mais comum em crianças pequenas, geralmente antes dos 3 anos. Ela afeta a capacidade do corpo de absorver nutrientes essenciais, enfraquecendo progressivamente a criança e causando uma série de sintomas incômodos. Imagine a dificuldade de um corpo que, ao invés de tirar a energia e nutrientes da comida, simplesmente não consegue absorver quase nada. Esses sintomas incluem diarreia, fezes volumosas e com um cheiro muito forte. Além disso, é comum que o abdômen da criança fique distendido, ou seja, inchado, devido aos gases. E tudo isso acaba impactando o desenvolvimento físico e até a disposição da criança. Mas por que o glúten é o problema? Então, onde entra o glúten nessa história? O glúten é uma proteína presente em cereais como o trigo, a cevada, o centeio e, em alguns casos, a aveia. Ele é responsável pela textura e a elasticidade de muitos alimentos, como pão e massas, e está presente em muitos alimentos industrializados. Na doença celíaca, o sistema imunológico vê o glúten como um inimigo e reage de forma agressiva no intestino, causando inflamações e danos à parede intestinal. Isso impede que o corpo absorva nutrientes adequadamente, o que leva a vários problemas de saúde a longo prazo. Por que algumas pessoas desenvolvem a doença celíaca? Embora a causa exata ainda seja desconhecida, sabemos que fatores genéticos desempenham um papel importante. Ou seja, se há histórico familiar, as chances aumentam. Além disso, infecções intestinais podem agir como um gatilho para quem já tem essa predisposição. Em adultos, a doença muitas vezes aparece depois dos 30 anos, mas em muitos casos, os sintomas já estavam presentes desde a infância, apenas de forma leve. Aqui vale destacar que o diagnóstico nem sempre é rápido, pois a intensidade dos sintomas varia muito de pessoa para pessoa. O tratamento eficaz para a doença celíaca foi descoberto de uma forma bem curiosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, médicos perceberam que as crianças holandesas com sintomas típicos de doença celíaca melhoravam quando deixavam de comer pão, algo comum durante a escassez da guerra. Após investigações, eles identificaram o glúten como o principal responsável pela reação negativa do organismo nessas crianças. Desde então, a recomendação é uma dieta totalmente sem glúten. O interessante é que, quando o glúten é retirado da alimentação, a maioria dos sintomas desaparece em poucas semanas ou meses. Mas vale lembrar, isso exige um cuidado constante e muito autocontrole. Muitas pessoas com doença celíaca recorrem também às medicinas alternativas para complementar o tratamento. Terapeutas naturais sugerem plantas que vão ajudar a aliviar a inflamação e a melhorar o equilíbrio do sistema digestivo. Fitoterapeutas recomendam, por exemplo, plantas como malvarisco e camomila, que possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam a acalmar o sistema digestivo. Cada caso é único, então esses tratamentos naturais precisam ser personalizados e acompanhados de perto. É importante lembrar que, mesmo com tratamentos alternativos, a base continua sendo uma dieta sem glúten. Aqui no Brasil, a Lei 10.674 de 2003 obriga que todos os produtos industrializados indiquem claramente se contém ou não glúten. Isso ajuda muito as pessoas com doença celíaca a identificarem os produtos com segurança. Mas atenção! A lei não exige controle sobre a contaminação cruzada, então mesmo que o produto seja naturalmente sem glúten, ele pode ter traços de glúten
se for processado junto a outros produtos com glúten. Por isso, é sempre importante verificar a embalagem ou o fabricante. Para quem tem doença celíaca, a atenção com a alimentação é total. Evitar glúten significa abdicar de alimentos como pão, bolos, biscoitos e qualquer alimento que use trigo, centeio ou cevada. O problema é que o glúten está em muitos produtos industrializados como molhos prontos, alimentos empanados e até em alguns alimentos congelados. Por outro lado, há uma ampla gama de alimentos seguros como frutas, legumes, carnes, peixes, ovos e arroz. E hoje em dia, muitos supermercados oferecem versões sem glúten de produtos como pães e massas. A doença celíaca pode exigir um esforço constante para se manter longe do glúten, mas isso não significa que seja impossível viver bem. Com a alimentação adequada e a atenção aos detalhes, dá para ter uma vida saudável e sem grandes limitações. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário contando a sua experiência ou dúvida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Biohack Humano para não perder nenhum conteúdo novo sobre saúde.